Férias e fim de ano chegando e muitos planejam viajar para ver a família, amigos e se divertir. E você sabia que problemas vasculares podem acontecer por conta de longos trajetos dentro do carro, ônibus ou avião, por exemplo? Pois é, hoje você vai aprender dicas de como evitar esses problemas. É com Kelvin Ramos. E para nos ajudar com essas dicas super importantes, eu estou aqui hoje com o Dr. Evaldo, que é cirurgião vascular. Doutor, para começar, explica para a gente por que acontece esse incômodo durante as viagens longas que a gente vai fazer aí nessas férias. Bom, primeiro a gente tem que pensar um pouco na fisiologia da circulação, né? Então o que acontece? O sangue ele sai do nosso coração, vai em direção aos membros inferiores e ele tem que retornar. Sim. Quando você faz uma viagem, principalmente viagens longas, você tem uma dificuldade desse retorno venoso do sangue. Por quê? Porque você está muito tempo parado, com os pés para baixo, se movimenta pouco, está no local normalmente apertado. Isso vai dificultar o retorno venoso do sangue. E é nessa situação onde você começa a desenvolver os sintomas da má circulação, de que algo não está bem. Certo. Por exemplo, sensação de pernas pesadas, pernas cansadas, um inchaço, um incômodo. Né? E tudo isso é importante da gente ressaltar, principalmente nessa época do ano, porque é uma época que o pessoal vai viajar. Certo. Aí não importa se a viagem é de ônibus, de carro, de avião, mas nós vamos passar umas dicas importantes para todos vocês hoje. É isso aí, mas antes das dicas que o doutor vai passar para a gente, eu tenho uma pergunta anterior a isso. Além dos membros inferiores, como a perna que o senhor citou, os membros superiores também podem sentir aí esse incômodo, assim como as pernas? É possível sim, tá? Não é tão comum, por quê? Porque a gente tem que pensar que a perna ela está carregando praticamente o peso do corpo todo, certo, né? E pela força da gravidade você tem uma dificuldade maior do retorno do sangue nos membros inferiores. Você pode ter os sintomas nos membros superiores, sim, principalmente o inchaço nas mãos que muita gente descreve. Mas, logicamente, por conta dessa ação da gravidade, os sintomas nos membros inferiores é muito maior que nos membros superiores. Tá certo, então. Agora, você que está em casa, fique atento, porque agora sim nós vamos às dicas do doutor. Doutor, como que eu posso evitar esses incômodos aí na minha viagem longa de avião, de carro, de ônibus, seja qual for o meio de transporte, como eu posso evitar aí esses incômodos? Bom, tem umas dicas importantes que servem para todo mundo, tá? Primeiro passo, está sempre movimentando as pernas, isso é fundamental. Certo. Então, fazer movimento com os pés, de acelerar e desacelerar, né? Você estimular aquela musculatura da panturrilha, que é o principal músculo que auxilia nesse retorno do sangue. Se for possível, levantar um pouco de onde você está, vai para o banheiro, volta, dá uma andada, isso é importante também, né? Uma coisa que muita gente esquece é a hidratação. Né? Muitas vezes em viagens longas a gente evita de se hidratar, ou porque tem alguém sentado do lado, você não quer atrapalhar a pessoa, ou porque você dorme durante a viagem toda. Então é importante se hidratar, que isso ajuda muito, inclusive na prevenção da trombose. Certo. Tá? E mais uma dica legal que pouca gente sabe é você viajar com roupas confortáveis, evitar roupas muito apertadas. Cintos apertados, calça apertada, bota apertada. Vai com tênis mais folgadinho, uma calça mais folgada. Isso ajuda muito também nesse retorno do sangue. Perfeito aí, você já tinha se ligado nesse detalhe da roupa confortável, eu realmente havia pesquisado sobre isso, achei muito interessante. Agora, doutor, fala pra gente as pessoas que têm uma predisposição maior a problemas circulares, como trombose, por exemplo. Existem algumas dicas aí específicas, mais especiais para essas pessoas, ou essas dicas que você passou já são gerais, já são para elas também? Olha, essas dicas que a gente acabou de passar, essas servem para todo mundo, tá? Agora, para casos mais específicos, a gente, na verdade, tem grupos de risco maiores para desenvolver a trombose venosa profunda. Por exemplo, pacientes de mais idade, pacientes com sobrepeso, pacientes gestantes, pacientes que têm varizes, aquele paciente que tem um histórico de trombose, já que ele já teve a trombose, alguém na família já teve. Então, nessa situação, a gente costuma orientar de uma forma um pouco mais abrangente. Certo. Por exemplo, com o uso de meias elásticas compressivas, né? Com o uso de anticoagulante profilático. Agora a gente tem que entender muito bem que essas orientações a mais, elas têm que ser dadas pelo especialista. Né? Não vai querer comprar uma meia, porque a meia ela tem diferentes compressões, diferentes medidas. O anticoagulante também tem diferentes dosagens, isso só o especialista que vai poder te orientar. Perfeito, doutor. E para a gente finalizar nossas dicas de hoje aqui, fala pra gente, após a viagem, existem algumas coisas que a gente pode fazer, dicas que a gente pode fazer para realizarmos aí esse pós-viagem de forma mais tranquila, mais agradável? Sem dúvida. Logicamente, os cuidados maiores são durante o voo, durante a viagem em si, quando você está realmente muito tempo parado. Depois que você chega no seu destino, é importante dar um descanso para as pernas também.
Então não é legal você já saiu de um voo longo, por exemplo, de 12 horas, já querer sair para ir no shopping para comprar coisa, né? Porque você vai estar muito tempo com o pé para baixo da mesma forma. Então chegou do voo, chegou da viagem, vai para o hotel, vai para casa de algum conhecido, pouquinho ficar com as pernas para cima, se hidratar bem, descansa um pouco, tá? E depois de algumas horas aí sim você vai fazer o que você quer, vai passear, vai curtir sua viagem. Essa é a dica que eu deixo para depois que você chega no seu destino. Então tá certo, pegou aí as dicas do Dr. Evaldo, então boas viagens para você e boas férias.